impacta nos negócios? Você que teve sempre mergulhado também nesse meio empresarial, negócio, até onde isso impacta nos negócios hoje? Cara, isso impacta por muitos fatores, tá? Mas primeiro, eu quero deixar claro uma coisa. Para mim, profissional é profissional e não tem sexo. Sim. Tá certo? Se um homem e uma mulher exercerem a mesma atividade, têm a mesma capacidade, têm que ganhar exatamente a mesma Eu coisa. penso da mesma forma também. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Sim. O segundo ponto é que, hoje em dia, as mulheres, por questões de machismo mesmo dentro das organizações, elas se tornam leoas dentro das organizações. Então você não consegue mais conversar com uma mulher de forma tranquila, porque ela está sempre disputando espaço. Existe uma coisa na sociedade hoje que é uma coisa chamada validação. Todo mundo quer se validar. Sim. E nesse processo de validação, acaba ficando uma guerra meio hobiana, sei lá, né? De todos contra todos, tá? Um processo de Leviatã, assim, né? Então a gente vive nessa questão. Por quê? Porque a mulher foi tão, né, se a gente pegar desde os primórdios, né, a mulher era propriedade, né, a mulher era, né, então todo esse processo desde Eva, né, a Eva como a grande expulsora do paraíso, né, foi a Eva que veio só da cagada, aliás, o Adão para mim é o cara mais covarde que existiu na história, porque quando Deus pergunta para ele, assim, ó Adão, por que você comeu o fruto? A mulher me deu. Babaca, covarde, e aí velho. você vê a diferença. Aí você vê a diferença. De alguém que assume, puxa a responsabilidade e de alguém que se omite. Essa é a diferença. Você vê a diferença entre Adão e Davi. Sim. Então, Davi, para mim, assim, ó, se você pegar. A gente está falando de romper, né? Davi foi o cara que, para mim, rompeu todas as coisas. Sim. Tá? Davi chega lá. Desde o espiritual a. Tudo. Assim, Davi é o cara que é o seguinte, cara. Eu danço pelado porque Deus me fez pelado, por exemplo. Fez nu. Né? Então eu vou nu. Eu mandei Urias para a guerra porque eu queria pegar a mulher dele. Mandei sim. E aí, qual é que é o problema? Qual é o preço que eu vou pagar por isso? O preço vai ser perder o filho. Beleza. Entende? Só que ele não se acovardou, cara. Não, e detalhe, que ele teve a consequência. Aliás, o filho adoeceu, né? Interessante que o filho que ele ia ter com Betseba adoeceu. E é interessante isso ela falando. Ele ficou ali chorando, rasgando as vestes para ver o que Deus faria. Quando aconteceu, Deus não vai fazer nada. O menino vai morrer. Ele rapidamente, a Bíblia diz que ele tomou um banho, comeu e tocou a vida. Vida que segue. Essa é a consequência. Vida que segue. Entende? Agora, cara, a gente vive numa sociedade que está em cima de crenças hipócritas. Então todo mundo quer ser bonzinho. Eu vou te contar uma história que eu gosto de contar para todo mundo, cara. A história do galo branco e do galo preto. Sabe? O cara chega no interior de Minas, tem uma rinha de galos, os galos estão lá prontos para entrar na rinha e tal. Aí o cara chega e diz assim pro outro: qual é o galo bom? O galo bom é o branco. Aí ele pegou todo o dinheiro dele e apostou no galo branco. Chegou a rainha, o galo preto com dois golpes matou o galo branco. Aí ele falou: mas cara, você não me falou que o galo bom era o galo branco? Eu falei: o galo bom é o galo branco, mas o marvado era o preto, né? A gente tá numa sociedade hoje que todo mundo quer ser bonzinho, cara. Só que a gente precisa ser um pouquinho marvado de vez em quando para fazer com que as coisas aconteçam. Marvado no bom sentido. Eu não tô dizendo que você tem que fazer e sair matando gente ou fazendo justiça com as próprias mãos. Não é isso. Você tem que ser marvado no seguinte sentido, de colocar as coisas como elas têm que ser e como elas são. Sim. Entende? Preto no branco. Preto no branco. Então a gente vive numa sociedade onde essa hipocrisia total